Olá, sejam bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia para Educação. Meu nome é Thaís Dadásio e eu sou professora de Agronomia do Unisalesiano. É com grande honra que nós damos início a mais um evento que é de grande relevância e que agrega muito conhecimento. Hoje nós vamos estar aqui com uma palestra do professor Edilson Ramos. Seja bem-vindo, professor, e agora eu passo a palavra a você. Muito obrigada a todos os participantes. Ok, professora, obrigado pelo convite, a instituição, né, por esse momento que só tem a somar no conhecimento de todos, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje, né, com o título da nossa palestra será o uso da fertirrigação, tá? Então, a gente vai dialogar um pouco aqui sobre a questão do uso dessa tecnologia para fins de produção, tá bom? Então, vou projetar aqui a minha apresentação. Bom, como a professora já tinha me apresentado, me chamo Edilson Ramos Gomes, né? Também sou engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado na área de agronomia, né? E a gente atua também com o uso, né, dessas ferramentas e tecnologias para fins de produção agrícola. Bom, para a gente dar início, né, eu inicio sempre com um slide que fala um pouco sobre a questão do crescimento populacional, né, no mundo. Né? Então, a gente observa que uma das maiores preocupações que existem hoje envolve muito essa questão da produção de alimentos. Então, com o aumento, né, da população, como nós podemos ver aqui na projeção, a necessidade, a preocupação de se produzir cada vez mais. Aí entra a importância da gente buscar novas tecnologias, novas metodologias e técnicas de cada vez mais incrementar a produção e a produtividade em campo, tá bom? Sabendo disso, tem aqui o Norman, que ele fala o seguinte, que para que a gente possa realmente trabalhar o uso, né, de novas fontes e poder combater parte, né, da fome que existe ao mundo, isso só seria capaz com a adoção de novas tecnologias, tá? Portanto, né, o que nós falamos aí, esse cenário da revolução verde que envolve a produção de alimentos, né, ele só afirma algo que a gente vem cada vez mais confirmando, né, que é a necessidade, a importância da adoção de tecnologias e métodos que possam cada vez mais aumentar a questão da produtividade em campo, tá? Sabendo disso, pessoal, o que a gente precisa entender? Que para que a gente trabalha fertirrigação, é importante, né, a gente destacar aqui a questão do uso da irrigação. Então, a irrigação, ela é, né, uma ferramenta essencial dentro desse processo, né, que é a questão da fertirrigação em sequência. Tá bom? Então, quando a gente fala aqui da irrigação em si, qual que é a importância que ela tem dentro do cenário da produção de alimentos? Bom, primeiro, se a gente parar para analisar, 44% de todo o alimento, né, que vem proveniente da agricultura está relacionado à agricultura irrigada. E se a gente destacar, né, isso representa apenas 18% de toda a área que a gente tem, né, produzida no mundo. Então, significa dizer que a irrigação em si, ela gera um impacto muito positivo dentro da produção de alimentos. Sabendo disso, a gente destaca também que, para que a gente possa atender toda essa demanda, né, de alimentos, né, estima-se que a gente precisa aumentar, né, gerar um incremento maior sobre a questão do uso e exploração dessa ferramenta que é a agricultura irrigada, que é a irrigação em si, né, podendo, né, aumentar, né, os ganhos não só em produção, mas também, né, para fins lucrativos. Quando a gente fala aqui da irrigação em si, aí você pode se questionar, e a fertirrigação? Como é que ela fica nesse cenário, esse cenário em si, né? E aí a gente vê que a gente observa que ela é uma ferramenta, é uma tecnologia que está disponível, não é algo inovador, porém
pouco se usa pelo fato da pouca informação que a gente tem de técnicos e profissionais de como utilizar essa ferramenta. Então, a gente vê o seguinte, que de 30% a 40% das áreas que se trabalha, principalmente a microirrigação, tem a utilização da fertirrigação. Então, significa que é um cenário ainda que pode se explorar bastante, né? Pouco se usa ainda, né, essa ferramenta, essa tecnologia. Sabendo disso, a gente observa o seguinte, qual que é o nosso desafio aqui? Primeiro, a população, como a gente observa nesse gráfico aqui, ela está crescendo. Porém, a gente enfrenta um problema em relação a isso, porque com o aumento da população, né, e toda uma questão ambiental, as áreas disponíveis para a agricultura ela tem diminuído. Então, com isso, gera uma necessidade de buscar alternativas de como melhorar esse cenário. Então, para isso, né, a gente precisa realmente de uma agricultura mais intensiva, mais técnica, para que a gente possa reverter esse cenário. O aumento de produtividade é extremamente essencial. Juntamente com ele, entra a questão da qualidade do produto e do ambiente no qual está se trabalhando. E, lógico, né, não podemos deixar de fora a questão do uso eficiente desses recursos, que vão me permitir chegar exatamente no que nós desejamos, que é a questão da produtividade, ok? Portanto, aí vem o questionamento. E a fertirrigação, né? Aonde a gente pode utilizar, aonde ela se aplica? Então, se a gente olhar essa sequência de imagens aqui, a gente observa que a fertirrigação, ela tanto pode ser utilizada em campo, como em ambiente protegido, estufas, casas de vegetação e assim por diante, né? Então, a gente vê que a sua aplicação ela é diversa, dá para a gente trabalhar ela em diferentes situações, tá bom? Então, vem a pergunta, o que seria a tal da fertirrigação, né? Aonde que ela se aplica, como que eu uso, quais são os cuidados que a gente precisa ter para utilizar essa tecnologia, essa ferramenta, tá? Então, eu gosto de falar que a fertirrigação em si é como se ela fosse um modelo matemático simples. Eu sei que quando a gente fala de matemática, alguns gostam, outros nem tanto, mas como é que seria essa matemática? Bom, essa matemática ela consiste na seguinte situação: seria a combinação ou somatório da irrigação e fertilizante juntos, aonde o somatório desses dois pontos me levam à seguinte situação, como resultado: maior ganho de produtividade, melhores alimentos ou produtos com qualidade, seja grão, frutos ou fim que você deseja. E lógico, pessoal, se eu tenho mais qualidade, se eu tenho mais produtividade sobre o meu produto, lógico, isso vai me gerar mais ganhos. Então, a fertirrigação, né, ela vai me permitir exatamente ter tudo isso, que é um aspecto bastante relevante e importante aí. Então, por que que nós devemos usar a fertirrigação? Bom, primeiro, a gente deve utilizar a fertirrigação porque ela facilita a aplicação de fertilizante. A gente consegue fazer essa aplicação de forma mais rápida, tá? E com menores percas, que isso é uma das preocupações que existe, até porque a gente está falando aí do que? De fertilizantes. Um dos insumos que é bastante, né, oneroso dentro do custo de produção. Então, existe essa preocupação voltada para isso. Outro ponto envolve a questão da uniformidade. Porém, a uniformidade de aplicação desses fertilizantes, ela tanto pode ser melhor ou não tão satisfatória, porque vai estar muito relacionado ao tipo de sistema de irrigação que você está utilizando. E quando a gente fala aqui da irrigação, principalmente localizada, há uma limitação do comprimento dessas linhas, né, de irrigação que permita garantir essa uniformidade. Com isso, lógico, uma melhor uniformidade, né, de aplicação dos fertilizantes às plantas. Outro aspecto muito importante envolve a questão de você parcelar essa adubação. Então,
você consegue trabalhar a aplicação dos fertilizantes com uma maior frequência, que é onde essa frequência ela vai estar sincronizada, né, com a irrigação. Então, você pode, à medida que você for irrigar, você pode estar adicionando os fertilizantes juntamente em toda, né, irrigação. Então, isso acaba que trazendo ganhos, né, para a planta, porque ela vai, ao mesmo tempo, recebendo água e nutriente, né, e nunca deixando, né, ela entrar em momentos, seja em déficit nutricional ou hídrico. Então, é um ponto bastante relevante. E outro, eficiência, né, a eficiência que está relacionada principalmente a questão do sistema em si. Se você vai fazer uma aplicação de fertilizantes de forma a lanço, você não consegue ter uma boa eficiência. Porém, via fertirrigação, essa eficiência ela melhora e muito. Então, no final, eu acabo tendo, né, uma maior, desculpa, economia de fertilizantes em função disso, tá bom? Outro ponto que a gente observa aqui está relacionado ao controle de profundidade que esses fertilizantes vão alcançar, né? Até porque existe aí uma preocupação, né, do uso desses insumos, sejam pesticidas ou fertilizantes, para que não ocorra o quê? Esse ponto que a gente destaca aqui, que é a contaminação, né, das águas subterrâneas. Então, com o uso demasiado dos fertilizantes e outros agrotóxicos, a gente sabe que isso pode ser um problema e com a fertigação a gente acaba que minimizando, né, esses problemas em si. Outro ponto que a gente destaca aqui, que é comprovado, né, tem vários trabalhos científicos, né, confirmando isso, é o aumento da produtividade. Então, pessoal, ao olhar nessa tabela aqui, a gente pega aqui o exemplo de algumas culturas, como batata, cenoura, tomate, pepino, melancia, morango, né, só comprovando, né, o incremento na produtividade, né, seja uma produtividade já muito boa dentro do convencional, mas com a fertirrigação, né, a gente praticamente dobra ou triplica, né, esse aumento produtivo. E isso é uma solução perante o cenário que a gente tem observado aí, que é uma preocupação em produzir mais alimentos. Bom, como toda ferramenta, né, ou tecnologia, também a gente destaca aqui algumas desvantagens ou limitações. E a gente vai destacar aqui a questão da recomendação do sistema, né, que a gente tem que usar sistemas que, quanto mais homogêneos na distribuição dessa água, isso vai, né, ser um aspecto que vai também influenciar sobre a eficiência da aplicação da fertirrigação. Geralmente, a gente pode ter problemas de entupimento, onde o entupimento, né, dos emissores está relacionado principalmente com a qualidade, a pureza dos insumos que você está utilizando, e assim acaba que sendo uma desvantagem. Outro problema está relacionado à alteração do pH, da condutividade elétrica dessa solução, que também isso vai alterar diretamente no solo. Se você não usar de forma técnica, pode te levar a um cenário de salinização dessas áreas. Então, tem toda essa questão aí que a gente destaca como desvantagem. E o que é necessário para a gente fazer a fertirrigação? Bom, primeiro, a gente pegar aqui nesse esquema de forma bem rápida, né? A gente tem um sistema aqui, ó, representado pela parte da irrigação, que é a fonte, né, o conjunto, o motobomba, um sistema de filtragem, e após ele, a gente tem aqui a entrada, né, exatamente do injetor, onde esse injetor de fertilizante vai estar interligado a tanques, né, com soluções que vão ser injetadas na linha principal, né, da irrigação, que vai estar sendo, né, o veículo responsável em translocar, melhor dizendo, não em translocar, mas levar esse fertilizante até o destino final, que são as plantas ou a área que é de nosso interesse. Então, em resumo, seria exatamente isso, tá bom? Bom, sabendo disso, quais são os tipos de injetores que a gente tem à nossa disposição que pode ser utilizado na fertirrigação? A gente trouxe a lista de alguns deles, né, com algumas especificações. Depois vocês olhem com mais calma, né? A gente tem o Dosatron, né?
Então, a gente vê que cada injetor desse, ele vai atender uma necessidade diferente do produtor, até porque vai depender do tamanho da área, né, o local que ele pretende estar utilizando. Então, essas características são importantes para definir qual tipo de injetor você vai escolher. Tá? A gente tem um Dosmatic aqui, é o outro tipo de modelo. Vocês observam que para cada um deles, a gente tem a taxa de injeção, quanto que ele vai injetar de solução pronta, né, por hora, qual que é a pressão de serviço. Então, tudo isso são pontos técnicos que precisa se levar em consideração para a escolha do tipo de injetor, tá? A gente tem aqui a nossa bomba, né? A MID-TMB, tá? Que é outro exemplo de injetor. A gente tem a ITC Fast, que é outro tipo de injetor que você pode estar optando também, tá? Para estar realizando como injetor, lembrando que ela é uma injetora do tipo sem diafragma, que é a estrutura que compõe o funcionamento desse equipamento, tá? A gente tem um injetor AMID, como vocês podem observar aqui. Além desses tipos de injetores fixos, pessoal, a gente também destaca aqui alguns injetores portáteis que te permitem, né, estar utilizando ele em áreas diferentes. Então, ele não vai ficar fixo em um único lugar. Então, você pode estar pegando esse equipamento e estar levando para diferentes lugares, que é um ponto importante. A grande questão aqui que você observa que o tanque misturador, onde vai ficar a solução, ele tem uma limitação, né, com relação ao quanto que você pode preparar de solução. Porém, mas é uma vantagem aí o fato de ele ser móvel, tá bom? Aqui a gente destaca um exemplo, né, de um sistema já totalmente montado, né, em Araraquara, né, para fertirrigação, né, onde a gente tem aqui os tanques misturadores, juntamente com o sistema de filtragem, bombeamento e assim por diante. Então, um exemplo aqui, da fertirrigação sendo utilizada também na produção de flores. Então, a gente vê que é uma tecnologia que dá para se aplicar em diferentes áreas. Tá? E quando a gente traz o uso da fertirrigação no Brasil, o que a gente precisa destacar? Primeiro, a gente consegue, né, utilizar a fertirrigação em todas as culturas que você possa imaginar, tanto na questão de hortaliças, flores, frutas, grandes culturas. Então, assim, o leque para o uso da fertirrigação, ele é realmente bastante grande. E aí, para que a gente possa trabalhar a fertirrigação, a gente tem a limitação de alguns sistemas de irrigação que me permitem fazer o uso dessa fertirrigação, seja a irrigação localizada ou a aspersão. Então, na aspersão, eu posso trabalhar aí principalmente com o pivô central, na localizada tanto no gotejamento ou microaspersão, como sistemas que a gente pode estar adotando juntamente ou fazendo adequações para o uso da fertirrigação. Tá? E como que a gente vai potencializar essa técnica da fertirrigação? Primeiro, a gente precisa conhecer muito bem a cultura que é de nosso interesse. Então, conhecer principalmente o quê? Os aspectos nutricional, saber qual que é a curva de acúmulo de nutriente, conhecer as diferenças, tá, entre os materiais genéticos, até porque isso nos permite chegar exatamente isso aqui, ó, no quê? No melhor monitoramento da cultura em relação ao solo. Então, para que a gente consiga aperfeiçoar mais ainda, né, e ser mais eficiente com o uso da fertirrigação, você precisa estar monitorando o solo. E com isso, a gente entra com o uso aí, né, do monitoramento da solução do solo, tá? Para que você tenha ali um acompanhamento do pH, da condutividade elétrica, que nos dá uma noção, né, de principalmente como se encontra, né, a quantidade de sais presente ali. E na planta, principalmente, a gente poderia estar acompanhando via foliar, via seiva, via clorofila. Então, a gente tem diferentes maneiras de estar acompanhando, né, e aplicando o uso da fertirrigação. Quando a gente pega aqui a questão da curva de acúmulo de nutrientes, né, nós sabemos que seria o quê? Seria fazer exatamente a aplicação na quantidade necessária da cultura em função do quê? De todas as etapas, né, de desenvolvimento da mesma. Então, você trabalharia, né, fazendo a aplicação de acordo com a necessidade que a planta for
crescendo. Então, com isso, você acaba evitando problemas relacionados ao acúmulo de sais, então, minimizando a possibilidade de salinizar essa área, tá bom? Aplica a relação entre nutrientes mais adequado dentro, né, do uso da fertigação e, lógico, melhora e bastante a eficiência desses nutrientes quando você está aplicando os mesmos, tá bom? Um outro ponto que a gente destaca aqui é a fertigação, ela nos permite sincronizar a adubação juntamente com a necessidade da cultura. Então, está aqui, ó, né? Esse gráfico ele deixa bem claro, né? Qual que é a quantidade, né, necessária que você precisa estar aplicando os principais macronutrientes ao que ao longo do tempo, à medida que a planta for se desenvolvendo. Então, com isso, né, você consegue ser mais eficiente com relação à aplicação dos nutrientes e, lógico, a absorção dos mesmos pela planta. Um outro ponto que a gente destaca aqui é a questão da curva de acúmulo de nutrientes. Então, nós sabemos que, em função de cada fase fenológica, como a gente destaca aqui nas imagens, né, fica claro a necessidade da planta com os nutrientes vai mudando. Então, você conhecendo essa curva de acúmulo de nutriente, te permite, né, ter melhores resultados e, principalmente, né, com o uso da fertirrigação, você vai maximizar, né, os ganhos em todas as fases fenológicas da cultura em si, tá bom? Então, ó, olha o que que acontece. Quando a gente sincroniza aqui a questão da fertirrigação, né, com a adubação em função da fase fenológica da cultura, a gente observa o seguinte: o que a gente vai ter de absorção, né, de N pela planta, em que momento a gente vai ter esse pico de maior necessidade da cultura, né? E com isso a gente só vai ter ganhos, né, produtivos no final, como a gente observa aqui, tá bom? Outro ponto que a gente traz aqui envolve o quê? A taxa de absorção em função, né, dos dias, né, que a planta se encontra. Então, a gente consegue identificar, principalmente aqui, em que momento a planta mais demanda N e potássio, e com isso a gente consegue ser mais assertivo, né, em aumentar essa adubação no momento que ela mais demanda. Tá bom? Outro ponto que a gente destaca aqui está relacionado exatamente ao quê? A questão das curvas, né, ser simplesmente o suficiente para que a gente torne mais eficiente a adubação nas plantas? Bom, para isso, há necessidade, né, da gente ter aí uma contribuição, né, do solo no fornecimento desses nutrientes. Nós sabemos que o solo em si ele já tem um pouco de nutriente ali disponível. A quantidade de nutriente que vai ser liberado se você está fazendo o uso de adubação, principalmente do tipo orgânica, tá? O clima, né? Lógico, nós sabemos que o clima, em função da temperatura, umidade, ele vai influenciar sobre a disponibilidade, sobre como esses nutrientes vão se apresentar lá no solo, tá bom? Um outro ponto está relacionado principalmente ao quê? Ao pegamento de frutos. Esse pegamento de fruto que está relacionado ao quê? Se a planta ela não está sendo submetida a nenhum tipo de déficit, né, nutricional, isso me permite com que essa planta permaneça com frutos por mais tempo. E isso me garante uma maior produtividade, uma melhor qualidade desses frutos e assim a gente não tendo problemas que vão estar relacionados à doença ou à própria produção. Tá? Então, quando a gente fala aqui desse manejo da fertirrigação, como a gente observa nesse esquema aqui, ele praticamente tem uma série de pontos que a gente precisa levar em consideração. Então, começando pela análise da água que você vai utilizar na irrigação, tá? Depois, a tua solução de estoque, que vai estar aqui os nossos fertilizantes misturados a essa água, a solução sendo aplicada, tá? A solução nutritiva chegando aqui na rizosfera, que é onde se encontra, né, o sistema radicular da cultura, tá? Aí, o que que acontece? Para você ter uma melhor eficiência no monitoramento dessa fertirrigação, aí você pode adotar o uso de extratores que você vai estar acompanhando essa solução e aí verificando se você está alcançando o seu objetivo. Ou até mesmo trabalhando aqui, né, com análise foliar
como uma outra opção. Então, tudo isso nos permite ter um melhor manejo, né, dessa fertirrigação em campo. Então, com relação à qualidade da água, é necessário, né, até porque a gente precisa ter medidas de controle de pH, condutividade elétrica, do ferro, até porque o ferro em altos índices, ele pode, né, trazer problemas relacionados à translocação de outros elementos na planta, entupimento, né, no sistema. Então, todos esses pontos a gente precisa se atentar com relação à qualidade da água, tá bom? Já outros aspectos que estão interligados à diluição, né, dos fertilizantes dentro dos tanques envolve principalmente o quê? A questão da injeção dos mesmos, tá? Então, qual que é a quantidade de nutriente que você pretende diluir para estar aplicando? Quais são as características desse fertilizante? Que medidas devem ser realizadas nessas etapas? Então, todos esses pontos são importantes. Então, quais são as características do fertilizante? A gente fala que as principais características que a gente leva em consideração é solubilidade, que aí vai dizer exatamente qual que é, né, quanto desse fertilizante eu consigo diluir, tá, por cada litro de água. Então, o que, que vai influenciar nessa solubilidade? Qual que é a pureza desse fertilizante? Em função das temperaturas, a gente pode aumentar ou diminuir essa solubilidade. Então, são pontos que a gente precisa se atentar aqui, tá? Nessa tabela, a gente observa qual que é a solubilidade dos principais fertilizantes, tá? Seja ele fonte nitrogenada, fosfatada, potássica ou magnésio. Então, a gente observa que aqui esses valores apresentados é o quanto que eu consigo diluir dele, né, por litro de água, né? E a gente observa que essa solubilidade ela vai sendo alterada à medida que a temperatura, né, ela aumenta, tá bom? Então, todos esses pontos a gente precisa se atentar, ok? Já a pureza, pessoal, olha que interessante. Quando a gente pega aqui a questão da pureza, por que, que é importante a gente se atentar com ela? Porque a pureza ela pode causar entupimento. Então, produtos que não são de boa qualidade tendem a trazer problemas. Por exemplo, o KCl, que é o cloreto de potássio, aquele vermelho, geralmente, por ele não ser um fertilizante tão puro assim, a gente acaba tendo bastante problema com o uso dele, se não bem diluído, na fertirrigação, tá? Então, só para vocês observar aqui nessa sequência de imagem que, assim como ele, a gente também tem problema com óxido nitroso de cálcio, a mistura dele pode causar também problema, tá? Então, todas essas questões. Um outro ponto que a gente também alerta quem vai trabalhar com fertirrigação envolve a compatibilidade do uso dos fertilizantes. A gente destaca aqui, ó, nessa tabela, quais fertilizantes podem ser combinados, né, na mesma solução e aqueles que não são permitidos, né, a combinação. Então, aqueles que são incompatíveis, o que, que vai acontecer? Você vai gerar precipitante. Então, você vai estar tendo apenas um desses fertilizantes que vão ser de fato utilizado e o outro, né, vai ficar indisponível. Então, você vai estar tendo aí, né, percas, né, em função disso, tá bom? Então, tem que se atentar com relação à compatibilidade do uso desses fertilizantes. Uma outra alternativa que a gente traz, né, que está relacionado a isso, a incompatibilidade, é que você trabalhe com tanques diferentes, né? Esses tanques diferentes me permitem exatamente evitar esse tipo de problema. Porém, você acaba que tendo um custo maior, já que você vai ter tanques diferentes para fazer a diluição e depois a aplicação deles, porém, é uma opção, né, para diminuir, né, problemas relacionados à incompatibilidade, tá? Uma outra coisa importante, pessoal, é conhecer a condutividade elétrica desses fertilizantes. Por quê? Ao você conhecer a condutividade elétrica desses fertilizantes, né, já que eles são sais, né, te permite você ter um melhor monitoramento deles no solo, né, verificando quanto que a planta está extraindo desse solo e translocando para ela, e quanto que você precisa estar repondo e qual deles está sendo mais extraído e qual deles permanece em maior quantidade. Então, né, a questão da condutividade elétrica aqui, como a gente observa, é um ponto a se considerar.
Bom, e como que a gente faz isso? Bom, para a gente fazer o acompanhamento da condutividade elétrica, a gente observa o seguinte, ó, a gente tem um beck aqui que ele foi instalado abaixo, né, do emissor, na linha de gotejo, e aí você fez o quê? Você esperou ali, né, o sistema ser desligado, e aí foi lá com um condutivímetro, como a gente observa nessa imagem aqui, ó. E aí ele vai te dar os valores, né, de condutividade elétrica presente ali nessa solução, né? Que aí ela tem que estar condizente com aquilo que você fez lá no preparado, né? Esse preparado seria exatamente a solução que você preparou com as diferentes, né, fertilizantes ali. Quanto que isso representa em si, tá? Portanto, ó, quando a gente está fazendo o uso dessa fertirrigação, o que, que a gente precisa se atentar? Que quando você vai injetar, você não pode fazer uma injeção de forma muito rápida, senão a linha, por ela ser muito longa, acaba que lá no final a planta não recebendo. Então, para você garantir uma uniformidade de aplicação desses fertilizantes via fertirrigação, é importante você se atentar com o tempo, né, de injeção, como a gente observa aqui, exatamente para garantir que todos recebam, né, a mesma quantidade de fertilizante, ok? Outro fator que pode afetar a eficiência e a distribuição desses nutrientes com o uso da fertirrigação envolve os aspectos climáticos, como a gente observa. Quando você está fazendo em campo, né, a aplicação da fert, se chover, você vai estar diluindo, tá? Então, isso é um problema que a gente acaba destacando aqui. Outro ponto envolve a questão do manejo da cultura, quais são os controles que você tem com planta daninha, planta invasora, doenças, pragas, tá? O tipo de sistema de irrigação. Então, todos esses pontos aqui a gente precisa levar em consideração. Bom, aí gera uma série de dúvidas, né? A gente começou a falar aqui da fertirrigação, aí você fala, bom, temperatura aumenta, adubação mais, baixo pegamento de fruto. São muitas incógnitas que a gente precisa levar em consideração, de fato. Porém, né, se tudo isso a gente não se atentar tecnicamente, não nos permite chegar, no final das contas, a um bom resultado. Então, tudo isso, né, para quê? Tá? Significa dizer que não existe uma única regra ou recomendação para esse fim. Então, durante todo o ciclo da cultura, a gente tem a necessidade de fazer ajustes na adubação. E isso acaba que sendo mais fácil e permitido com o uso da fertirrigação. Se você fosse fazer o uso convencional da aplicação dos fertilizantes, né, você iria onerar demais o custo de produção. E com a fertirrigação, isso não acontece, até porque você está fazendo uso do próprio sistema de irrigação para fazer essa fert, tá? Então, a fertirrigação ela vai me permitir ter uma maior dinâmica, como eu já falei para vocês, tá? A gente não usa um ajuste da adubação limitando principalmente os resultados favoráveis da técnica. Então, todos esses dois pontos aqui são pontos que a gente leva em consideração, tá? Então, para a gente monitorar e ter um melhor controle e ajuste da adubação entre aquilo que eu falei para vocês, tá? Que é o uso, né, de ferramentas para que a gente seja mais assertivo, tá bom? E aí vem aquela questão. A gente tem a opção de trabalhar a adubação convencional, que seria exatamente o que a gente observa, né, um canivete simples, né, onde a gente vai ter só análise do solo e análise da planta, e com base nisso, né, acompanhar tudo o que vai acontecer com essa planta, ou ter a opção de trabalhar com a fertirrigação e outros, né, ferramentas, né, e técnicas e tecnologias que aumentam, né, exatamente essa possibilidade, que seria o quê? O uso da condutividade elétrica, né, determinar qual que é os teores dos principais nutrientes que estão lá presentes, o pH, então a gente acaba que tendo mais opções, que é o interessante aí, tá? E para a fertirrigação, né, as ferramentas que a gente pode estar utilizando aí, né, para acompanhar principalmente o que está acontecendo com a planta, envolve principalmente o quê? O monitoramento do nitrato, do potássio, tá? Que isso pode ser feito via seiva, ou a intensidade da cor verde, que isso está relacionado às medidas, né, com o clorofilog na folha. Então, todos esses pontos são opções que a gente tem para
otimizar, né, o uso, né, da fertirrigação, seja em campo, seja em ambiente protegido. Então, como que a gente precisa entender como que isso funciona de fato? Bom, a gente vai ter aqui, né, a questão do movimento dos íons no solo, né? A gente tem o intersepto radicular, né, como a gente observa aqui. Juntamente com ele, a gente tem a parte de matéria orgânica presente no solo, o fluxo de massa, como que ele ocorre nessa dinâmica presente no solo, a presença da argila e a questão da difusão, que nos permite que isso tudo, essa combinação de todos eles, nos permite estar visualizando qual que é o caminhamento, né, dos sais, né, dentro dessa, que seria a rizosfera aqui, né, do solo em função à planta. Então, a gente tem uma noção mais ou menos de como que isso de fato acontece. E quando a gente quer trabalhar a solução, aonde que a gente vai atuar? Principalmente nessa parte aqui, como vocês estão vendo. Ó. Então, entra a questão do uso do extrator de solução, que é um equipamento simples, como vocês observam aqui, que quando instalado no solo, né, ele é instalado em profundidades que são definidas em função do tipo da cultura, né? O que que você vai fazer? Você instala esse extrator ao solo e aí o que que você vai fazer? Você aplica um vácuo nele, aonde esse vácuo vai permitir com que a solução que está aqui nessa rizosfera adentre o corpo do equipamento. E aí, por fim, você vai extrair essa solução de dentro do extrator. E que vai te permitir, assim, né, tá verificando, ó, como eu já tinha falado antes, né, o que está acontecendo aqui, é só uma sequência, né, de como, né, se apresenta, né, a, a quantidade de sais nessa solução. Então, a profundidade do extrator vai ser definida, como eu já tinha falado antes, em função da cultura, tá bom? E aí, juntamente com a questão do uso do extrator, a gente sempre alerta a importância de você ter um equipamento que também te garanta a informação do quanto de água também está presente ali, até porque a questão do teor de água presente ali vai influenciar sobre essa informação. Então, se tenho mais água, esses sais estão mais diluídos. Se eu tenho menos água, esses sais estão mais concentrados. Então, todos esses pontos a gente leva em consideração. E aí, esse gráfico, esse slide, ele resume muito bem isso que eu falei para vocês, tá vendo? À medida que o solo ele vai ficando com menos umidade, olha o que acontece com a condutividade elétrica. Ela vai aumentando. E por que ela aumenta? Ela aumenta porque a gente observa que está tendo uma concentração dos sais, porque a umidade está menor. Por isso que é importante você sempre estar acompanhando e fazendo uma correlação da umidade e condutividade elétrica para sempre ter um manejo mais assertivo possível, né? Aqui é um trabalho só mostrando, né, a questão da aplicação do vácuo nos extratores e ele monitorando, tá vendo? Ó, em função da faixa de molhamento do emissor, né, e o que está acontecendo, né, com a dinâmica dos sais ali na solução do solo. Bom, então, esse conhecimento preliminar, como a gente destacou aqui, ele envolve principalmente a questão do uso da condutividade elétrica, tá? E aí a gente tem aqui os principais nutrientes, né, que a gente acaba utilizando, ou melhor dizendo, os principais fertilizantes, no final das contas, né, que vão ser utilizados dentro da fertirrigação. E, para isso, você pode se perguntar, mas como é que funciona essa condutividade elétrica? Na verdade, pessoal, o que acontece? Quando a gente pega água completamente pura, né, água sem sais, o que acontece? Ela não é um bom condutor de energia. E quando você tem a adoção de sais, ela passa a ser um bom condutor de energia. E à medida que você aumenta a concentração de sais nessa água, essa condução ela aumenta também. Então, o princípio de funcionamento do condutivímetro é isso. Então, à medida que você tem mais sais, mais fácil fica a condução, né, elétrica, né, nesse sistema, e aí você tem, né, uma informação gerada sobre se eu tenho mais sais ou menos sais presente nessa solução, que é esse carinha aqui. Ó. Então, quando eu pego esse equipamento aqui, que é o condutivímetro, né, a gente vai ter que ele vai apresentar resultados de duas maneiras, né, em duas unidades, ou milisimes,
ou decisimes, que está relacionado o quê? Milésima parte ou décima parte, né, que você vai ter, né, numericamente falando, né, que ele vai estar te apresentando de condutividade elétrica, tá bom? Então, já existe, né, tabelas com informações relacionado o quanto que a gente tem que manter de condutividade elétrica, né, nessa solução do solo para garantir melhores produtividades. E aí, ó, eu pego esse exemplo aqui do tomateiro, onde a gente observa que à medida que você vai aumentando a condutividade elétrica, que é quando você não tem um controle eficiente dos sais na solução, você vai induzindo, né, a percas produtivas, como vocês observam aqui. Então, isso aqui reforça, mais uma vez, a importância de você adotar ferramentas para melhor resultados de produção, tá? Então, essa tabela aqui é uma tabela também só para ilustrar exatamente para vocês, né, o que acontece se você, né, começar a aumentar muito a condutividade elétrica da solução do solo. Isso vai gerando, né, percas produtivas. E muitas vezes o produtor ele não tem essa noção, ele só vai adubando, 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 e aí o que acontece? Ele acaba criando um cenário como esse, que muitas vezes pode levar à salinização. Tá? Então, como utilizar esses resultados da solução do solo? Bom, primeiro, pessoal, eu posso usar, como eu já tinha falado, no acompanhamento da condutividade elétrica, no acompanhamento do pH e principalmente da concentração desses nutrientes. E aí, quando a gente fala aqui da questão do acompanhamento dos nutrientes, ó, a gente observa que a gente tem uma série de equipamentos portáteis, como vocês observam aqui, que me permite dar essas informações que eu tanto necessito. Então, acabo que tendo um resultado mais rápido e direto, né, e no campo, né, de como se encontra, né, os nutrientes presentes ali naquele solo. E aí, esse gráfico aqui, ele traz, né, um conhecimento relacionado ao uso da fertirrigação em função da condutividade elétrica. Então, olha o que acontece. A gente tem uma faixa ótima aqui, que daí a gente deve manter essa condutividade elétrica, tá? E em função disso, a gente consegue correlacionar o quanto de fertilizante que você tem que estar aplicando. Então, o interessante dessa técnica é isso, né? Que você consegue exatamente aliar a condutividade elétrica com o quanto de fertilizante você tem que aplicar. E assim, nunca deixando a planta entrar em déficit nutricional, tá? Então, aqui é uma informação que envolve qual que seria o limite superior de condutividade elétrica para o tomateiro, para o pimentão, para o pepino, e assim como essas culturas, a gente tem também para outras culturas. Então, são informações que já existem, a gente só precisa entender melhor da técnica e aplicar ela, tá bom? A gente também pode estar fazendo o acompanhamento tanto do teor de nitrato, de potássio, fósforo. Então, a gente vê que as opções são infinitas, tá bom? E outra coisa que a gente observa é que esse teor de nutrientes, né, que a gente vai ter ali presente na rizosfera, né, ele pode ter alterações em funções do quê? Em função do tempo que você está fazendo de aplicação, né, via fertirrigação, como a gente observa aqui. Então, você pode dispersar ou concentrar mais em função desse tempo aí, tá? Então, é importante o equipamento estar instalado na profundidade que te permite ter um melhor monitoramento dessas condições. Então, ó, para isso, a necessidade da calibração da solução do solo para diferentes culturas, né? Então, não é uma regra geral. Então, para cada cultura, você vai ter os valores limites aí de condutividade elétrica para cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Então, ó, aqui, ó, nessa tabela, a gente tem um resultado, né, de um trabalho que foi feito em diferentes profundidades, né, e como se encontrava, né, as concentrações, né, dos principais nutrientes na solução do solo, pH e condutividade elétrica. Então, a gente observa que a gente acaba que tendo ali uma eficiência maior sobre o acompanhamento, o uso e aplicação desses fertilizantes via fertirrigação e com o uso do extrator em si, tá bom? Então, na prática, como é que isso funciona? A gente vai ter ali a solução que está sendo extraída diretamente em campo. Ao você extrair, você já pode analisar essa solução através do uso desses equipamentos, e aí ele já vai te dar de forma instantânea, né,
quais são as concentrações que você vai ter, né, desses sais ali na solução. E assim te permite chegar exatamente à seguinte conclusão. Há necessidade de fazer adubação ou não? Se sim, quanto? Então, isso acaba que sendo uma informação valiosa para o produtor, tá bom? Então, a gente observa que quando você vai trabalhar essa questão do uso, precisa se atentar qual que é a tua faixa de molhamento, né, como a gente observa aqui, porque tudo isso vai estar sendo, né, compreendido, né, na hora de fazer o monitoramento, ok? Então, com isso, eu consigo definir em que local, em que momento ou em que profundidade a gente precisa estar realizando a instalação. Então, aqui a gente observa nessa imagem que tem a instalação de equipamentos como o tensiômetro para monitorar a tensão de água no solo e o extrator para a extração da solução em si, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo clássico, né, de tanque misturador de solução, interligando a um sistema de fertirrigação, que vai me permitir exatamente estar fazendo, né, o uso dessa técnica em si, tá? Como a gente observa aqui. Ok? Bom, um outro ponto aqui que a gente chama atenção, pessoal, que para alguns pode até ser novidades e para outros não, é você também, juntamente com a fertirrigação, aliar outras ferramentas para você ser mais assertivo, né? Para o uso, né, da fertirrigação. Então, a gente tem aqui a questão da cor verde na folha. Muita gente, né, comete o erro de falar que o equipamento que determina a cor verde, ele está determinando a clorofila. Não, a clorofila ela só pode ser determinada via o método de laboratório. Aqui a gente tem uma cor verde. Essa cor verde nos permite, né, já ter uma ideia de como essa planta se encontra na questão da saúde dela, se está uma planta saudável ou não. Ou conseguir fazer interligar, né, fazer uma correlação com o quanto de N a gente tem presente nessa folha. Então, geralmente, o N suficiente na planta, ele tende a apresentar uma cor, né, de um amarelidão, então, que isso geralmente é um sintoma de déficit de N. Então, com o uso do clorofilog, ou clorofilômeno, como alguns chamam aí, a gente consegue estar fazendo o monitoramento da cor verde, né, que nos permite, no final das contas, tentar correlacionar com o quanto de N está faltando e, juntamente com a fertirrigação, fazer essa reposição de N, como a gente observa aqui. Um equipamento que a gente destaca aqui é o SPAD, que ele dá o índice SPAD, como vocês observam aqui, tá? E com isso, ó, a gente tem o índice SPAD, que está sendo representado aqui, e aqui, né, qual que seria a produtividade em função do quê? Da planta está muito bem adubada, né, principalmente com relação ao N, e aqui a planta que não recebeu uma adubação de acordo. Né? Então, a gente vê a importância da gente aliar, juntamente com a fertirrigação, outras ferramentas aí, tá? Aqui é um ensaio que foi feito na universidade aqui em Botucatu, onde a gente observa, né, a importância, né, do manejo da fertirrigação via, principalmente, o uso dos extratores, como vocês observam aqui, tá? Então, a gente tem diferentes tratamentos aqui que envolvem adubação nitrogenada e, com isso, foi feito o acompanhamento, né, e como resultado, né, fica muito nítido, visível, como o N ele é um nutriente bem limitante para as plantas. Bom, com isso, pessoal, o que a gente precisa se atentar? Bom, a gente vai ter aqui, né, como a gente já tinha destacado a importância, né, do uso correto desses fertilizantes, tá? Fazer os testes de compatibilidade para que a gente, no final, não tenha problemas, como vocês observam nessa imagem aqui, que está relacionada à deficiência, tanto hídrica quanto nutricional, tá? E evitar problemas relacionados a entupimento, tá? Então, o que a gente precisa chamar a atenção de vocês aqui dentro das nossas considerações finais para o uso da fertirrigação? Primeiro, o uso, né, da solução do solo em si, né, ela é uma ferramenta extremamente efetiva aliado à fertirrigação, já que a gente vai estar monitorando a condutividade elétrica desse solo e, com isso, me permite
chegar às informações dos teores de nutriente presente ali. Então, eu passo a ser mais eficiente com o uso dessa ferramenta e, lógico, né, a utilização dessa ferramenta e dessas tecnologias também vão me auxiliar, né, no critério de adubação. Por que a gente tanto destacou isso? Porque a gente quer ser eficiente, né, com relação ao uso desses insumos que são tão caros. E com isso, cada vez mais nos permitir ter maiores ganhos produtivos, tá bom? Bom, espero que vocês possam fazer um bom proveito dessas informações, tá? Fico à disposição para qualquer dúvida, né? Esse é meu e-mail, né? Para a gente poder conversar mais sobre esse tema que envolve tanto a questão da fertigação e algumas ferramentas, né? E tecnologias que estão interligadas a ela. Agradeço mais uma vez pelo convite. Passo a palavra à professora Thais. Agradeço pela palestra. Tenho certeza que vai agregar muito conhecimento na vida profissional e pessoal de todos que estiveram aqui participando. E em nome do Unisalesiano, agradeço pela palestra e pela participação.